Greetings to all of you in the name of Jesus. Saudações para todos vocês no nome de Jesus. I want to thank all of you, those of you who are just watching this video. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão a ver este vídeo. The next few minutes, I want to share something to all of our listeners, those of our partners, something that God has placed in my heart to speak to this generation. Durante uns poucos minutos eu quero partilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração para dizer para todos vocês. We read in the Gospel of Matthew chapter 14 where Jesus multiplies the 5 loaves and 2 fishes and feeds the multitude of people. Nós vemos em Mateus 14 que Jesus multiplicou os 5 pães e os dois peixinhos e alimentou toda aquela multidão. And Jesus comes to a point towards the end of that miracle. He comes to a point where he speaks to his disciples and he asks the disciples to gather all those broken fragments of the bread and the fish and bring it to Jesus. Então Jesus pede aos seus discípulos no final, olha, juntem todos os pães e o resto dos pães e dos peixinhos e que tragam para mim. And through the process of this miracle, the disciples were so much involved that they were so comfortable being in that atmosphere. Então os discípulos naquela atmosfera, eles estavam completamente envolvidos e sentiam-se confortáveis. And it came to a point where they were so comfortable that they decided and thought that it's enough for us to stay in that place of miracle. E então eles estavam tão confortáveis que eles pensaram, ok, se calhar vamos ficar aqui neste conforto, neste sítio, é tão bom estar aqui. And here is Jesus, he comes to a point where he says, hey guys, you cannot be in your comfort zone like that, it's time to move forward. Então Jesus disse a eles, ok, não é tempo de vocês ficarem aqui na vossa zona de conforto, é tempo de avançar. It's time to get things moving, it's time to get rolling, it's time for you to rise up to the next level. É tempo de vocês avançar, é tempo de você fazer movimentar as coisas, é tempo de passar para o próximo nível. And many times as Christians we choose to be in our comfort zone, we choose to stay within our blessing and we are unable to move forward and focus on what is ahead of us. E muitas vezes nós cristãos sentimos que estamos confortáveis e queremos apenas ficar no sítio onde nós estamos, mas deveríamos mudar, devíamos avançar. And Jesus comes to a point where he has to constrain his disciples. He has to force his disciples to get into the boat and to go to the other side. E Jesus teve que forçar os seus discípulos, praticamente, teve que empurrar os seus discípulos a irem para o navio e avançarem para o outro lado. And Jesus said to the disciples, you go and then I will come. E Jesus disse aos discípulos, vocês vão e eu depois vou a seguir. So the disciples had to take that step of action, they had to take that first step. E então os discípulos tiveram que tomar esse primeiro passo. And many times as Christians we think that God is going to go in front. Yes, that is true, but God expects you and I to take that first step in faith. E muitas vezes nós cristãos pensamos, olha, Deus vai à frente. Sim, ok, mas nós precisamos sempre dar o primeiro passo. And something interesting happens to those disciples when they took that step in the boat through that sea. E uma coisa muito interessante aconteceu àqueles discípulos quando foram ao navio e foram ao mar. The Bible says a great tempest, a great storm came and hit that boat. A Bíblia diz que uma grande tempestade atingiu aquele navio. And that is something that would often confuse us because you've taken out that step for God and here is a storm that comes against your life. Isso é algo que nos confunde muitas vezes porque nós tomamos esse passo para Deus e depois alguma coisa corre muito mal na nossa vida.
And that's something that will raise questions in our mind, and you start to wonder, hey, I heard the voice of God and I started out my journey, but here is a storm that comes against my life. E então nós pensamos, ok, então mas eu tomei este passo e agora vem esta tempestade na minha vida? Questionamos-nos. And then we start to doubt within ourselves, and we start to question whether you've listened to the voice of God or whether it was your own thinking. E então até chegamos a questionar, ok, fui eu que ouvi a palavra de Deus ou foi o meu próprio pensamento? But my friend, I'm here to encourage each one of you, those of you watching. Então, mas o meu amigo, eu estou aqui para encorajá-los. If God has spoken a word over your life, if God has spoken before you started your journey, mas se Deus falou na sua vida e Deus falou antes de você começar a sua viagem, if you have started your action based on the word of God, se você começou a sua ação baseada na palavra de Deus, I'm here to tell you that if God has started something, He is faithful to complete it also. Se Deus começou, aqui estou eu a dizer, se Deus disse para você começar alguma coisa, Ele vai ser fiel a si. So do not fear or worry because of the storms that come in between. Não tenha medo daquelas tempestades que vão se colocar à frente. Because God is faithful to keep you strong even through the storms in life. Porque Deus é fiel o suficiente para mantê-lo forte mesmo com essas tempestades na vida. Let me tell you, storms come for every single person living on this planet. Posso dizer, tempestades atravessam-se à frente de todas as pessoas que vivem neste planeta. But as Christians, as believers in Christ, God has called us to be victors through the storms. Mas como cristãos e como irmãos em Cristo, Deus chamou-nos para sermos vitoriosos mesmo com estas tempestades. So God has not called you, my friend, to drown, to sink in the storm, to sink in the flood, but you will receive the strength of God to walk on the water. Mas Deus não nos chamou para você afogar-se nessas tempestades, para afogar-se nessas águas lamacentas. Não. Deus chamou e tem o poder suficiente para você andar sobre a água. You are called to shine the light of Jesus through your life. E você tem o poder de chamar Jesus para a sua vida. The light of God is risen upon you, my friend. A luz do Senhor estará na sua vida. It's time for you to move to that next level. É tempo para você mudar para esse nível. It's time for you to set your eyes in front. É tempo para você colocar os seus olhos em frente. It's time for you to forget about your past and to think what is in front of you. É tempo de você esquecer o seu passado e pensar aquilo que está à sua frente. And my friend, God is telling to each one of you, those of you watching, that He has great things to do in and through your life. Deus tem coisas muito boas para si no seu futuro, na sua vida futura. And the storms in life are temporary. E as tempestades na vida são temporárias. And you will rise above those storms. E você vai ficar por cima destas tempestades. Let me take a quick minute to pray for all of our viewers. Vou levar aqui um minutinho para orar pelos nossos Father, in the mighty name of Jesus Christ. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lord, we pray for all of our dear listeners to this video, to Nós this audio. oramos para todos os que estão a ver e a ouvir este vídeo. We bless every single person watching this video. Nós abençoamos cada pessoa que está a ver este vídeo. Father, I pray that these days you will give them a divine strength to walk through those storms in life. Eu oro para que dês capacidade para essas pessoas para passarem todas essas tempestades na vida. And that if you have spoken a word, if you have started something, you are faithful to complete it. Se você começou alguma coisa, então você terá fé suficiente para completá-la. We bless your people right now.
Nós abençoamos o seu povo agora, In Jesus' mighty name. em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you so much for watching this Obrigado video. por terem visto este vídeo. And if visto this este vídeo. video has been a blessing, feel free to share this video. E se este vídeo foi uma bênção, por favor, sejam livres de partilhá-lo. And let the word of God be in your mouth. Que a palavra de Deus esteja na sua boca. And let the people around you listen to what God has to say through your life. E que as pessoas à sua volta saibam o que é que Deus tem para dizer através da sua vida. God bless you all. Thank you so much Que for Deus watching. abençoe a todos.